Refiro-me aos cumpridores de ordens, aos puxa-sacos, aos sem cérebro, aos que não pensam, aos que são manipulados por outros que são seus donos. Primeiro exemplo é da foto daquele gaúcho bunda mole que usou de um chicote para bater em outras pessoas. Olha a falta de caráter desse sujeito. Né? Usar um rebenque que ele usa para bater em cavalo, bater em boi, né? Que se usava antigamente para bater nos escravos, para bater num cidadão brasileiro. Cumprindo ordens. E veja que o sujeito é um bagual, é um bunda mole mesmo, é um pobretão, é um peão, né? Usando botas de borracha. Veja a camisa do sujeito, que se compra em qualquer boteco. Olha o chapéu que o sujeito usa. Né? Não é chapéu de fazendeiro e de ruralista covarde que ou usa e que dá umas migalhas de dinheiro para ele bater nos outros. Puxa-saco como este gaúcho bunda mole é muito perigoso, é muito ruim, né? É muito ruim. Né? E nós estamos cheios de esses lumpen proletários puxa-sacos que andam por aí cumprindo ordens para destruir o ambiente social, o ambiente democrático, o ambiente da participação popular, quando o povo quer se levantar para expulsar tudo isso que está desgraçando o nosso país, esses puxa-sacos são entulhos que vêm aí para nos desgraçar. E o segundo exemplo de puxa-saco cumpridor de ordem foi aquele motoqueiro covarde, né, usando capacete, que atropelou o padre Idalino Alflen em Foz do Iguaçu, quando ele acompanhava a caravana do ex-presidente Lula. Quer dizer, os cumpridores de ordens, esse aí é meio parecido com jagunço, só que em vez de andar a cavalo ele anda a cavalo numa moto, mas de maneira covarde também, cumprindo ordens, talvez até tenha recebido uns trocados, porque ele não tem moral, ele não tem consciência, ele não tem ética. Né? Vender-se por uns trocadinhos de um patrão, de um ruralista, de um bandido que se esconde por detrás dele, não custa nada para ele, não custa nada. Não custa nada, não será descoberto, até porque 80% da polícia, como denuncia João Pedro Stedley, 80% da polícia lá do Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, estão comprometidos com o banditismo nazifascista de Bolsonaro. Então, nada farão contra esse patrão e contra esse puxa-saco, esse cumpridor de ordens. E o terceiro cumpridor de ordens da pior espécie, porque está no judiciário, está num dos poderes da República, embora numa primeira instância insignificante, que tenta ganhar significância, é o Sérgio traidor, desleal, patriótico Moro. Sérgio entreguista Moro. Esse senhor, numa entrevista no programa denominado Roda Viva, na verdade agora chamado de Roda Morta, sem audiência, sem prestígio nenhum, numa entrevista lá, num bate-papo lá, se bem que com esse tipo de gente como o Sérgio Moro não tem bate-papo, ele não bate papo, ele simplesmente despeja frases feitas, despeja slogans, despeja o que ele manda falar. Ele não pensa, o rosto dele não se mexe em nenhum momento enquanto ele fala. É um boneco manipulado pelo imperialismo. O seu Sérgio Moro, o seu Sérgio entreguista traidor Moro, disse, respondendo a uma pergunta o que ele faria se tivesse que prender o ex-presidente Lula. Olha o que a anta respondeu. Eu sou cumpridor de ordem. Permita-me um espacinho para rir. Cumpridor de ordem. Puxa-saco do imperialismo internacional. Puxa-saco das corporações do petróleo e da guerra dos Estados Unidos, né? Cumprindo ordem de lá para prender o ex-presidente e tumultuar a nossa democracia e bagunçar com a nossa soberania nacional. Este é um cumpridor de ordem da pior espécie possível. Sérgio Moro, que continuou dizendo: o tribunal, que é ele mesmo, e seus compadres lá do TRF4, né? O tribunal, disse ele, ordenou a prisão. Se a decisão vier para mim, eu não tenho outra opção. Claro, puxa-saco,
manipulado, comprado, vendilhão, traidor. Não tem outra opção. Ele não tem opção. Isso, a única opção que ele tem é a de trair. E de praticar injustiça. E de tentar cooptar o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal. É tentar manipular o povo brasileiro. É isso que faz o cumpridor de ordem, como esse tenentinho de quinta categoria chamado juiz Sérgio Moro. É a mesma postura que tinham os criminosos nazistas que cumpriam as ordens do tribunal de Nuremberg. Eles diziam, os tribunais, depois quando foram chamados para prestar contas dos seus cumprimentos de ordens, dos crimes que praticaram, eles disseram: eu cumpri ordens, não é nada comigo, eu não sei de nada, eu não vi, não estava lá, eu só cumpri ordens. Bandidos da polícia que cumprem ordens. Quem matou Marielle cumpriu ordens. Esses que batem nos negros, que prendem os negros, que batem nos trabalhadores, cumprem ordens porque eles não têm cérebro, eles não têm autonomia, eles não têm amor à pátria, eles não amam o povo, eles não têm mãe, não têm pai, que podem apanhar deles também no meio da multidão. São uns bonecos feitos de excremento do imperialismo, excremento da classe dominante. Esses são os cumpridores de ordens. São perigosos, são nojentos, são lixo da humanidade, que merecem um dia ser tratados dignamente quando nós recuperarmos a democracia desse país. Abraços críticos e fraternos, inclusive para os cumpridores de ordens.